Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, onde entendemos manter-nos em território russo para lhe perguntar, embaixador, como é que viu a última semana do conflito com a Ucrânia, sendo certo que houve um debate entre três países europeus sobre a matéria que é capaz de ser interessante porque há dois países da União Europeia, a Hungria e a Eslovénia, a Eslováquia e também a Sérvia, que está à porta para entrar na União Europeia. Talvez tenha que ficar por lá um bom pedaço de tempo, mas a verdade é que estes três países, de alguma forma, introduziram uma reserva na Europa face à Ucrânia, não lhe pareceu? Certo, e nós não nos podemos desligar da questão da Moldova também. Exatamente, claro, é uma questão perfeitamente A central. Ucrânia, a Ucrânia vive, como sempre temos dito aqui nas últimas semanas, muito ligada à sorte e ao destino dos Estados Unidos. E por isso mesmo, as grandes decisões, como aliás também veremos quando tratarmos da questão de Israel, as grandes decisões nos Estados Unidos estão paradas neste momento, e tudo depende do resultado eleitoral. E, portanto, Zelensky, que tinha feito mais um tour das capitais ocidentais no sentido de encontrar apoio para aquilo que é o seu processo, o chamado projeto Plano de Vitória, que é, no fundo, a consagração de um conjunto de promessas, nomeadamente aquelas que têm a ver com o convite para a NATO, futuro, quer em termos de material, para lhe garantir, digamos, alguma sustentação, na hipótese de conseguir ter condições para prosseguir a guerra contra a Rússia. O Zelensky sabe que no terreno a situação está cada vez mais difícil, a Rússia tem vindo a fazer, digamos, avanços significativos no quadro do Donbass, embora vale a pena sublinhá-lo com custos humanos, ao que parece muito, muito importantes, com muitos mortos e muitos feridos, mas tem avançado nesse sentido. A Rússia também tem conseguido, ou parece também, um crescente apoio por parte da Coreia do Norte, e ao que se diz, haveria mesmo tropas da Coreia do Norte preparadas, imagina-se que num cenário pós-eleições americanas, para poderem fazer parte deste conflito, o que traria, digamos, o que daria uma nova dinâmica ao conflito. A Rússia, o Zelensky confronta-se dentro da União Europeia com países muito diferentes no seu entusiasmo. De todo modo, a União Europeia deu mais um pacote, aprovou mais um pacote de ajuda financeira à Rússia, mas há, como o António disse, países da União Europeia que são muito relutantes em prosseguir esse apoio, embora não sejam suficientemente fortes para poderem travá-lo, até porque a União Europeia tem outros mecanismos para convencer alguns países a pelo menos se absterem. Mas também tem dentro de si, nos principais países, e isto não inclui só a União Europeia, inclui também o Reino Unido, e etc., tem países que têm muitas dúvidas sobre o nível de material que devem fornecer à Ucrânia, tendo em atenção as consequências que isso pode ter num alargamento do conflito. É sempre a famosa escalada. E por isso mesmo nós assistimos, digamos, a dúvidas na reunião que teve lugar entre Joe Biden, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, dúvidas sobre o material, sobre o equipamento e sobre a oportunidade desse mesmo material ser cedido à Ucrânia, porque esses países, alguns deles em particular, temem que a utilização desse material possa ser feita de uma forma que inclusivamente vá para além daquilo que estava subjacente ao compromisso da cedência desse material. Isto é, eles poderem utilizar, sei lá, para atacar Moscovo, por exemplo, coisas do género. E, portanto, Zelensky vive num momento de grande dificuldade, e está à espera das eleições aqui. A Rússia, neste aspecto, não está quieta sob o ponto de vista da sua periferia, porque também, e já agora, se me permite, ia falar da questão da Moldova. Há dois Certo. países naquela área que são, digamos, sujeitos a uma espécie de sedução, quer pelo Ocidente, quer de pressão por parte da Rússia. Um deles é a Geórgia, que vai ter eleições legislativas proximamente, e o outro foi a Moldova, que teve não só um referendo relativamente à União Europeia, como também teve a primeira volta das eleições presidenciais. A Moldova é um país que, se os nossos espectadores olharem um mapa, fica, digamos, encravado, digamos, ao ocidente da Ucrânia, fica encostado à Ucrânia,
e ao oriente da Roménia, país que teve sempre, digamos, uma tentação relativamente à Moldova. A Moldova tem, desde o tempo da União Soviética, era uma antiga república da União Soviética, ficou independente, como ficou a Geórgia, como ficaram outros 12 países além disso, e tem uma região secessionista onde o governo central da Moldova, em Chisinau, não intervém, que é a Transnistria. A Transnistria é uma zona, é uma faixa entre a Ucrânia e precisamente a Moldova, que tem cerca de meio milhão de pessoas, mas que é uma das regiões mais ricas dentro da Moldova, e a Transnistria tem um governo próprio, tem uma capital, Tiraspol, é um governo que não é reconhecido a não ser por duas repúblicas pouco importantes, que é a Abkhazia e a Ossétia do Sul, era também reconhecido pelo Nagorno-Karabakh, mas hoje em dia as coisas já são diferentes no Nagorno, e essa república, digamos, mantém uma posição pró-russa e tem uma base russa, pouco, porque tem lá material russo. Eu conheço muito bem esta história porque trabalhei na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que procurou, inclusivamente, tratar essa questão e a saída do material, etc. Mas isso nunca se conseguiu. E, portanto, há lá material russo, há soldados russos e há uma espécie de identificação étnica e linguística da Transnistria com a Rússia. E essa é uma dificuldade com que a Moldova se dá. A Moldova tem também uma outra região com alguma influência russa, uma região digamos, de origem turca, que é a Gagaúzia, que é uma região autónoma dentro da Ucrânia, onde há também uma influência russa. Isto só para dar o enquadramento daquilo que foram estas eleições, esta votação do referendo e aquilo que são as eleições. Esta eleição, no fundo, consagrou uma vitória por 50,43 de um referendo favorável à adesão à União Europeia. A Moldova está partida ao meio nesta matéria, embora, e as regras da democracia são estas, um voto a mais é o voto que faz a diferença. E, portanto, neste momento a Moldova, digamos, tomou uma decisão. Há muitas discussões sobre o modo como as eleições correram, mas tomou uma decisão relativamente à sua futura entrada na União Europeia e há uma vontade na União Europeia de incluir a Moldova. Eu talvez não estivesse à espera que a vitória fosse tão tangencial. Exato, e isto de certa maneira fragiliza o argumento de que há uma grande vontade popular de entrar para a União Europeia. E que, digamos, os russos é que procuram evitar isso. É verdade que os russos procuram evitar isso. Há sinais, não sei se verdadeiros ou falsos, de influência russa nesta votação, mas também há sinais de que houve aspectos desta votação favorável, como digo, às forças, digamos, pró-europeias, e Maia Sandu é a presidente que tutela, no fundo, isto. Há, digamos, dúvidas sobre procedimentos de natureza eleitoral, nomeadamente a utilização profunda daquilo que foram os votos vindos do exterior, isto é, de moldavos que vivem no estrangeiro, que é uma comunidade bastante importante. E, portanto, há acusações de parte a parte. A realidade é esta, e a realidade também é que Maia Sandu ganhou as eleições para a primeira volta das presidenciais, ganhou-os com 42,31, e vamos ver o que é que vai acontecer agora, porque o seu adversário é um adversário, digamos, pró-russo e que, no fundo, tem a comunidade de língua russa, que é bastante importante na Moldova, ao seu lado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, é um país que está, digamos, volto a dizer, seduzido por um lado pela entrada para a União Europeia, que procura estender a sua influência àquela zona, e por outro lado, puxado pela Rússia, que continua a querer manter aquela zona, digamos, dentro da sua esfera de influência. É um terreno, eu acho que tudo isto, no fundo, vai acabar por, após as eleições americanas, se clarificar, quer no que toca à Moldova, quer no que toca à Geórgia. Muito bem, cá estaremos para apreciar o que se passa nesse pequeno país, até porque na segunda volta das eleições poderemos perceber para que lado é que o país está virado, ou então, ao contrário, perceber que está mesmo metade para um lado, metade para o outro. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.